Estamos de volta com o programa Sempre com Você. Quero convidar você a conferir agora o nosso VT para viver melhor. Separar uns minutinhos para prestar atenção na respiração pode ser a receita ideal para combater os desgastes mentais e físicos e até insônia, aumentando assim a sensação de bem-estar. Um estudo da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas que apresentam sérias dificuldades para respirar durante o sono têm 50% a mais de chances de morrer antes que alguém da mesma idade que não sofre das mesmas condições. E essa é a nossa dica para você viver melhor. Aqui no nosso programa Sempre com Você, nós estamos, como o programa já diz, sempre com você, antenado no que você está fazendo, e você pode se tornar um colaborador dessa obra de evangelização aqui. Se você ainda não é milite da nossa obra, é só ligar nos nossos telefones, fazer o seu cadastro. Se você já é milite, você pode convidar alguém para fazer parte da Milícia da Imaculada. Temos a nossa revista O Milite, onde você confere conteúdo formador de evangelizadores. Então vem ser um evangelizador junto com a gente através da revista O Milite, através do seu cadastro. Também temos a revista O Pequeno Milite para os pequenininhos. Você pode mandar um nome aqui, o seu telefone, fazer o seu cadastro aqui na recepção em horário comercial, que é das 10 da manhã até as 19 horas, tá bom? E eu recebo com muito carinho aqui o advogado Moisés Salim, que vai falar um pouquinho sobre namoro, noivado, casamento. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos. Mais uma vez aqui participando conosco. Sempre com vocês aí. Muito bem, como o programa diz, sempre com você. Sempre com você. E nós estamos entrando aí na semana, do Dia dos Namorados, aí, então trazendo esse tema voltado mais com o olhar jurídico aí. Sim. Começando o nosso tema, Dr. Moisés, existem direitos para casais de namorados ou noivos? Essa é uma grande pergunta, né? Noivado, namoro, casamento, união estável, concubinato, tem uma grande diferença, né? O Fantástico lançou uma reportagem há um tempo atrás com o tema Estou casado e não sei. Na verdade, estou vivendo em união estável e não sei. Para pacificar esse assunto, né, para trazer direitos, para trazer deveres, amparo jurídico de um modo geral, foi criada a instituição do namoro qualificado. O que é o namoro qualificado? São as pessoas que moram juntas. São os namorados que moram sob o mesmo teto. Que, digamos, amigados, assim, não, né? O termo amigável não mas no sentido mais chulo da palavra, né? No sentido mais chulo da palavra. É o seguinte, Paloma, as pessoas que têm convivência pública, contínua e duradoura com pessoas de sexo opostos ou do mesmo sexo, com o intuito de constituir família, isso é a conduta dos casais. Conduta. Hoje em dia o judiciário ele aprecia a conduta dos casais. Então, se você tem uma convivência pública, contínua e duradoura com o intuito de constituir família, ou seja, você mora com o seu namorado, você mora com a tua namorada, a conduta é: quando você quer constituir família? Agora já estou constituindo, a sociedade me conhece como companheira, os amigos me conhecem como companheira ou companheiro, união estável. Tem todas as regras e toda a tutela do casamento. Certo? Até mesmo a lei facilita a conversão da união estável em casamento. Ambas são reconhecidas como entidade familiar. Perceba, se eu tenho uma convivência pública, contínua e duradoura com pessoas do mesmo sexo ou sexo oposto, com o intuito de constituir família no futuro, ou seja, eu moro com a minha namorada, então não sou convivente. Acertadamente, o STJ veio e reconheceu esse instituto como sendo namoro qualificado, não sendo reconhecido como entidade familiar. Certo? Aí não deu certo o noivado, não deu certo o namoro, cada um seguiu o seu rumo. Qual o regime de bens? Nenhum. Não há que se aplicar regime de bens, há que se falar em sociedade de fato. Metade para ela, metade para ele, com as regras da participação final nos aquestos. O que é isso? O que você contribuiu para comprar esse imóvel? O que você contribuiu para comprar esse bem? Certo? Então, hoje em dia, namoro
Namorados que moram juntos, que vão casar no futuro, namoro qualificado. Né? Eu moro junto com uma pessoa, aquela sociedade, aquele convívio familiar, conhece ela ou ele como companheiro ou companheira, união estável, entidade familiar. Né? Então essa é uma grande diferença, é uma grande confusão. Já o concubinato, né, o amaziado, né, são expressões trazidas para aquelas relações extraconjugais, a vulgo amante. Né? A famosa amante, a encontros clandestinos, a pessoa casada que é impedida para o casamento. Entendeu? Então, hoje em dia, outra dúvida, né? Casais do mesmo sexo, é união estável? Não, casais do mesmo sexo é união homoafetiva ou isossexual. E as regras da união homoafetiva ou isossexual se aplicam ao casamento, a tutela do casamento. Pode converter em casamento. Nós temos o provimento 80 do Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso do Sul, que manda qualquer cartório ou juiz converter a união homoafetiva ou isossexual em casamento. Olha só. E falando em casamento, quais seriam os tipos de casamento? Como você disse, né? A regra geral é o casamento civil. Civil. Nosso casamento é civil. Pode haver o casamento religioso? Sim, a Constituição Federal, no preâmbulo, prevê que o nosso Estado é laico. Cada um tem a sua liberdade eclesiástica. Né? Portanto, perceba que o casamento religioso ele tem os mesmos efeitos que o civil, que o casamento civil, mas ele deve ter sempre a habilitação de casamento, seja ela posterior ao casamento religioso ou anterior ao casamento religioso. O nosso costume é, primeiro, casamento, né, no cartório, depois religioso. Esse é o nosso costume. Se a pessoa não fizer a habilitação prévia ou posterior, ou seja, se a pessoa vai lá e celebra o casamento somente no religioso, não vai até o cartório fazer a habilitação posterior, ela não está casada. Ela não está casada. Ela está vivendo em união estável. Essas são as regras. E muitas dúvidas que tem na prática referente a esses temas, a essas entidades familiares. Quando tem o convívio, somente com o convívio, que é considerado casamento, e quando entra no caso, por exemplo, de uma pensão, como podemos dizer? De uma pensão... Pensão entre filhos, se eles tiverem filhos, por exemplo. Pensão alimentícia. Isso. Bom, a pensão alimentícia, né, ela se dá entre ascendentes, descendentes, pais e filhos, né? Pode se estender até irmãos, que é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a tendência em todos os estados. Né? Tio e sobrinho também pode pagar, com o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o pioneiro a isso. Quando a pessoa paga alimentos, não quer dizer que necessariamente deve ser casado, porque tem a família monoparental. A família monoparental é aquele imóvel que reside qualquer um dos pais. E tanto o pai quanto a mãe, né, deve pagar alimentos. Aquele que tem a guarda, não, mas aquele que não tem a guarda compartilhada tem que pagar alimentos, sob pena de prisão. É uma obrigação pessoal. É a única prisão por dívida no país. É a única prisão por dívida no país. Então, uma pessoa tem que tomar cuidado aí com essa questão da pensão. Tomar cuidado com a pensão, Paloma, é uma coisa que acontece muito na prática. O que acontece muito na prática? Às vezes a mãe ou o pai fala, a criança quer uma bicicleta. Ao invés de você pagar os alimentos, você parcela a bicicleta em 10 vezes. Aí o juiz pergunta para o devedor, o senhor vai comer a bicicleta, o filho vai vestir a bicicleta, né? E pode ser uma armadilha, né, daquele que está pagando o alimento, pode ser uma armadilha para levá-lo à prisão. Porque os alimentos são incompensáveis, irrenunciáveis. Não existe isso. Você deu uma bicicleta, é bom grado. Presta atenção, e você que paga a pensão alimentícia, não pode compensar alimentos. Paga, né, em forma de pecúnia, como foi acordado, né? Também pode ser acordado em pecúnia ou in natura. In natura quer dizer complemento com pagamento de escola, uma compra de supermercado, uma compra de farmácia, de remédios. Isso aí tem várias espécies. Mas cuidado você que paga alimentos. Os alimentos são irrenunciáveis e incompensáveis. Não se compensa alimento. O juiz ainda pergunta para o pai, né? Mas eu comprei uma bicicleta. Aí pergunta ele, o menino vai vestir bicicleta? O menino vai comer bicicleta? Essa é a verdadeira cilada que o devedor de alimentos pode cair. Muito bem. E quais são os direitos dos casados e os tipos de regimes de bens, doutor Moisés? Os direitos. Nós temos no Brasil, nós temos o regime da comunhão parcial de bens, o regime da separação total de bens, comunhão universal de bens e participação final nos aquestos, que é uma novidade introduzida no Código Civil de 2002,
né, que não existia no Código Civil de 1916, o jovem Código Civil de 1916, certo? E, por exemplo, na comunhão parcial, existem bens antes, que são meus, bens particulares, bens depois do casamento, que são partilhados, metade, metade, certo? Na comunhão universal, tudo é nosso. Na separação total, eu tenho os meus, você tem os seus. É meus bens para lá, meus bens para cá. É meu bem para lá, meu bem para cá, né? Brincadeira. E na participação final nos aquestos, né? Para eu ter direito, eu tenho que produzir, que é conhecido como o regime dos empresários. Suponhamos que uma grande empresa, um grande empresário casa-se com uma grande empresária, né? E o que eles produzirem dali para frente, do que eles produzirem, terão direitos meio a meio um do outro. É a novidade do Código Civil. Perceba, Paloma, que o Código Civil, ele trouxe várias modalidades, 4 modalidades de regime de bens. Né? Aí você poderia me perguntar, Salim, eu posso criar um regime de bens? Quanto aos bens móveis, eu posso colocar a separação total, né? E quanto aos bens imóveis, ou comunhão parcial, sim, criando um regime misto ou híbrido. É permitido, com certeza é permitido. Então é importante ter esse regime, essa separação de bens aí, diante dessa situação de união estável, por exemplo? Paloma, a separação de bens é o regime que as pessoas escolhem. Então, por exemplo, você vai até o cartório se casar. Tabelião te pergunta, Paloma, qual o regime de bens? Você saberia responder? Quando a pessoa tem essa atitude com você, a lei manda aplicar o regime da comunhão parcial, também conhecido como regime legal. Quando os nubentes dá essa resposta, balançando a cabeça, né, não sei qual bem, né, e ela pode pedir esclarecimentos ao tabelião quanto aos regimes de bens e aos seus efeitos, né? Quando a pessoa balança a cabeça e não sabe, ele aplica o regime da comunhão parcial de bens, também conhecido como regime da comunhão legal. O que é isso? Olha, meu amigo, o que você tem é seu, o que você tem é sua, minha amiga. O que vocês vão adquirir de agora para frente é metade, metade. Metade de cada um. Isso chama-se regime da comunhão parcial ou regime legal, Paulo. Muito bem. E como fica a divisão, a partilha dos bens em caso de divórcio ou dissolução da união estável? Na união estável, a união estável é uma coisa bem complicada, né? Por exemplo, a pessoa reside sobre o mesmo teto com a outra durante anos. Qual o regime de bens que é anotado? Né? Lá no artigo 1525 do Código Civil, a lei mesma manda aplicar o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens. Então, o casal, ou casal do mesmo sexo, ou casal de sexo oposto, conviveram durante 10 anos. Né? Ninguém tinha nada. Um exemplo, ninguém tinha nada, ninguém tinha nem um passarinho para dar água. Constituíram um império. Isso chama-se bens constituídos na constância da união estável, que é comunhão, bens da comunhão. Metade, metade, no silêncio aplica-se as mesmas regras do casamento, qual seja o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens. Perceba, Paloma, que se eles não têm, se o casal não tem um contrato de união estável, ou uma declaração de próprio punho assinado por 2 testemunhas, ou uma escritura pública de união estável, quando vão divorciar, primeiro reconhece aquela união estável para depois dissolver. Tanto é que o nome é ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Certo? E pode ser contado, então, o período da união estável que antecedeu o casamento? Olha aqui, isso é uma pergunta frequente no nosso escritório. Eu vivo em união estável com meu parceiro ou com a minha parceira há 10 anos. Agora eu quero me casar. Não precisa você casar. Você faz a conversão da união estável em casamento. Aí conta. Retroage todo o tempo que você viveu em união estável pedindo a conversão. Então eu vivo em união estável, eu quero mudar a minha entidade familiar. Não muda. Ambos são entidades familiares, o casamento e a união estável, a família monoparental, demais manifestações familiares, isosexual, anaparental, poli, várias. Né? Hoje em dia a doutrina e a jurisprudência reconhece várias. Então, por exemplo, não existe uma hierarquia. O casamento não é mais que uma união estável. O casamento não é mais do que uma família homoafetiva. O casamento é uma instituição, assim como a união estável é uma união homoafetiva. Então, por exemplo, se você tem intenção em ser casado, documentado de papel passado, igual a pessoa fala, converte a sua união, seja ela estável, ou homoafetiva, ou isosexual, em casamento. Aí conta todo o tempo retroagido.
Entendeu? Acredito que nós já falamos aqui no programa sobre a união estável, mas qual é o tempo que é considerado união estável? Paloma, é uma pergunta frequente, né? É o seguinte, precisa de tempo para que configure uma união estável? Eu preciso morar com uma pessoa quantos anos, quantos meses, quantos dias para configurar uma união estável? Paloma, não tem tempo estabelecido na lei. O que se aplica é a conduta. A conduta de quê? Peguei na sua mão, você é minha companheira. A partir do momento que você pega na mão e fala, você é minha companheira, eu vou te apresentar como minha companheira, você vai morar mesmo sob o mesmo teto? Pode ser um dia. 2 dias, 3 dias, 1 hora, 2 horas. É configurada a união estável. Esse foi meu tema de pós-graduação e meu tema de TCC na faculdade, que nem sob tortura eu falo a época que eu me formei. Então faz um tempinho já. Imagina. E para encerrar o nosso assunto, é possível reconhecer a união estável após o casamento? Reconhecer a união estável? Após o casamento. Eu era casado, eu vivi a união estável, aí eu me casei. Não, nesse caso a gente faz a conversão da união estável em casamento. Isso. Você fala o seguinte, eu vivi em união estável com uma pessoa há 10 anos, de repente eu fui lá e me casei. Não, um instituto é um instituto, outro instituto é outro instituto. Cada um do seu quadrado. Você vai gerar uma confusão. Então, mais fácil, nós orientamos nosso escritório, vive união estável, quer casar? Artigo 1725 do Código Civil, faça a conversão da união estável em casamento. Os nubentes, você pode ir no cartório, sozinho, com o seu, você pode ir no cartório com o seu companheiro e fazer a escritura pública de união estável. Né? Tem vários outros modos de casar, né? Ou justiça itinerante, né? Pode ir até o cartório, cerimonial pode ir até o prédio que você escolher, né? Tem várias opções aí para o casamento. Então, Moisés, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Gostaria então que você deixasse um recado para quem nos acompanha. Pessoal, a família é a célula máter da sociedade. Vamos preservar a família com muita resiliência, muita paciência, muito amor e carinho, tolerância, né? Seja ela qual for a entidade familiar, tem que ter todos os respeitos e todos os modos do casamento. Eu queria deixar um abraço aí pro pessoal, queria dar um abraço pra minha guria, que eu amo muito, né? Um abraço pra minha filha, pra Maria Clara, lá pro tio Guilherme, pra minha sogra, a dona Didi e a Tieni lá, que nos assiste, não perde um programa da TV Imaculada. Um abraço a todos, contem sempre comigo, estou sempre à disposição. Muito obrigada, um abraço para elas também que nos acompanham sempre aqui. Muito obrigada, Dr. Moisés Salim. Se eu possa voltar numa próxima aqui participando conosco. Muito obrigado, conte comigo. Muito bem, espero que você de casa tenha gostado do tema do nosso programa de hoje, desse segundo bloco, falando um pouquinho sobre o direito aí do casamento, do namoro, noivado, da união estável com o Dr. Moisés Salim. Agora eu convido você a acompanhar o nosso santo do dia de hoje. O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Santa Madre Teresa de Calcutá. Muito bem, esse foi o nosso VT do Santo do dia de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Amanhã é nossa sexta-feira cultural, aqui no programa Sempre com Você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, até amanhã!